Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, 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 olá! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu preparei ela com muito carinho para você e espero que você goste. Venha comigo. Para você, aluno do primeiro ano, dentro do tema Equação da reta da página 20 da apostila do PET, eu trago a correção das atividades 1, 2 e 3, semana 3, primeiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 6. Alguns alunos falam plano de estudo torturado, acham que é uma tortura, mas eu, como gosto muito de matemática, para mim é uma diversão ótima. Eu adoro meu trabalho e por isso eu estou sempre aqui trazendo para você com a maior boa vontade, com o maior carinho, a correção das atividades para tornar o processo aqui um pouco mais claro, tornar o entendimento da matemática mais gostoso, né? Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. E essa atividade número 1 propõe o seguinte: determine a equação da reta que passa pelos pontos A e B em cada caso. Olha, duas informações aqui são essenciais. Se você souber essas duas, já é meio caminho andado. Primeira delas, que esse primeiro elementozinho do parêntese é o x e o segundo é o y. Isso aqui é essencial. Outra informação que é essencial é que toda equação da reta, no caso da função do primeiro grau, é dada por y igual a x mais b. O a, no caso aqui, é a quantidade de vezes que o x vai aparecer. 5x, 6x, 4x e assim por diante. O b é um número independente. Tipo aqui, nesse ponto, como o segundo é o y, a gente coloca no lugar desse y menos 1 e coloca no lugar desse x o 2, simples assim. E aí nós vamos ter o a continua a, mas o x vale quanto? Vale 2, então vai ser a vezes 2, mais b, que eu ainda não sei quanto vale. Veja que eu tirei o y, coloquei o menos 1. Por quê? Porque nesse par ordenado, a ordenada, o y desse ponto vale menos 1. Por que que eu tirei o x e coloquei o 2? Porque o x nesse ponto aqui, nesse par ordenado, vale 2. E aí é só a vezes 2, 2a mais b. Dá para seguir? Não dá. Por quê? Porque eu tenho que achar duas variáveis ao mesmo tempo. E assim não é possível, né? O que que eu vou fazer? Eu vou explorar esse outro ponto, o ponto b, onde o x dele vale menos 1 e o y vale 0. Aí eu vou na formulazinha, coloco o 0 no lugar do y, coloco o menos 1 no lugar do x. Veja que eu coloquei um parêntese. Sempre que tiver menos, eu uso colocar parêntese para chamar atenção para esse sinalzinho de menos. Então, 0 é igual a vezes menos 1, menos a mais b. E agora, entra numa matéria lá do 8º ano que chama-se Sistema de Equação do Primeiro Grau com duas variáveis. E uma das formas de resolver esse sisteminha, olha, vou pegar essa equação, colocar aqui, menos 1 igual a 2a mais b. E se eu trouxer essa e colocar aqui debaixo, dá para eu fazer uma continha de menos e eliminar uma das letras. Porém, se eu pegar 2a menos a, eu não elimino, sobra um a. Se eu pegar b mais b, vai aumentar. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar por menos 1. Assim, o 0 continua 0, porque 0 é neutro, não tem valor. Menos a vai virar mais a, vai aumentar aqui, mas em compensação, o b vai vir negativo. O que que acontece? Menos 1 com 0, menos 1. 2a com a, 3a, e esse b cancela esse. Isso é o pulo do gato, acabar com uma das letras, eliminar uma delas, para assim ficar somente uma para eu determinar o valor. Porque em uma equação do primeiro grau, você consegue achar o valor somente de uma letra por vez, de uma variável, de uma incógnita, né? Então, no caso aqui, passando 3a para o primeiro membro e menos 1 para o segundo, não precisa trocar sinal. Por quê? Porque trocaram os dois de lugar. E a gangorra manteve o equilíbrio. A isolado aí, por causa da quarentena, é igual a menos 1 sobre 3, menos 1/3. Achei o valor do A. Agora eu vou procurar o valor do B. Para achar o valor do B, eu posso pegar esse valor que eu achei para o A e injetá-lo na primeira equação ou na segunda equação. Vou colocar na segunda aqui, olha. No lugar que tinha 0, continua 0. No lugar que tinha A, agora tem quanto? Menos 1/3. Menos 1/3. No lugar que tinha menos B, continua menos B. Isolando aí esse B, nós vamos ter, passou sozinho para antes da igualdade, passou positivo. Eu não coloco sinal, mas é positivo.
Esse menos 1/3 não troca de lado, está depois da igualdade, continua depois da igualdade. Achei o A, achei o B. O que eu faço? Volto lá na formulazinha, substituo o A por menos 1/3, substituo o B por menos 1/3, porque ambos valem menos 1/3. Onde era AX, ficou menos 1/3 vezes X, que é menos X sobre 3. Onde era B, ficou menos 1/3, beleza? Verdinha de esperança está aí para você a equação da reta. Agora vamos à letra B. A mesma coisa, o mesmo processo. O primeiro é o X, o segundo é o Y, a mesma fórmula. Então o Y vale 2, eu começo com o 2 no lugar desse Y e o 5 no lugar desse X. Então o que era AX vai ser agora A vezes 5 mais B. Sendo assim, 2 é igual a vezes 5, 5A mais B. Como eu disse anteriormente, chegou num ponto que eu tenho que parar. Por quê? Porque tem duas variáveis. Eu não consigo encontrar o valor dessas duas letras ao mesmo tempo. A gente não consegue assoviar e chupar cana, né? Então vamos para a próxima etapa. Esse vale X, esse vale Y. Utilizo a fórmula e digo, o Y vale 1, então no lugar da letra Y, o número 1. O X vale menos 3, então no lugar da letra X, o menos 3, dentro do parênteses aí, bonitinho, verdinho, mais B. 1 é igual a vezes menos 3, menos 3A mais B. Agora eu posso usar o processo da subtração ou da adição, como queira, com essas duas equações. Eu coloco uma debaixo da outra. A primeira eu vou pegar tal qual está aí, 2 igual 5A mais B. Já a segunda, eu vou fazer igual eu fiz aqui, eu vou inverter. Vou multiplicar por menos 1, assim eu vou inverter tudo. Onde era 1, fica menos 1. Onde era menos 3A, fica mais 3A. E onde era B, fica menos B. Qual é o objetivo disso? Olha, 2 menos 1, 1. 5A mais 3A, 8A. E aqui, cachaca na muchaca, ou seja, um elimina o outro. Sobrou o quê? Sobrou somente uma letra aí na jogada, para eu determinar o valor dela. Trazendo 8A para o primeiro membro, veja que eu troquei os dois de lugar. Poderia trocar o 8A, passar para cá negativo? Poderia, mas o 1 passaria para cá negativo. No fim da história, terminaria do mesmo tamanho. Isolando o A aí, A é igual a 1/8. Simples assim. Achei o A, eu vou em qualquer uma dessas equações, ou dessa, e coloco 1/8 no lugar da letra A. Eu pego esse 1/8, substituo em qualquer uma dessas equações, vou substituir nessa segunda aqui, olha. Vai ficar menos 1, 3 que multiplica 1/8, menos B. Então nós vamos ter aí B igual, que eu trouxe esse B, ele era negativo, passou para antes da igualdade positiva. 3 vezes 1, 3/8. Achei o valor do A, mais esse 1 que era negativo antes da igualdade, passou positivo para depois da igualdade. Assim, B vai ser igual. Tirando o menor múltiplo comum, encontrando o menor múltiplo comum de 8 e 1, porque tem um 1zinho invisível aqui, olha, todo número está sobre 1. Desde que não tenha um denominador diferente de 1, né? Então, 8 dividido por 8. E quando a gente vai somar frações, a gente divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 8 dividido por 8, 1 vezes 3, 3. 8 dividido por 1, que está aqui invisível, 8 vezes o 1 do numerador aí, 8. Resumindo, B vai ser igual a 11/8, né? 8 mais 3, 11. Assim eu tenho o A e o B, eu volto aqui na fórmula, substituo o A por 1/8 e o B por 11/8. Então, Y vai ser igual, no lugar do A, 1/8. Então, x sobre 8, porque 1/8 vezes x, 1 vezes x sobre 8, mais B. O B vale 11/8, então mais 11/8. Certinho, prontinho, aqui está a equação da reta, verdinha, bonitinha. Agora vamos à letra C. E na letra C, o x aqui nesse ponto vale 0, o y vale menos 4, então menos 4, que está no lugar do y, porque aqui o y vale menos 4, é igual a A, que multiplica o x, que vale 0, mais B. Assim, menos 4 é igual a B, por quê? Porque A vezes 0 é nada. Trocando de lugar, B igual a menos 4. Achei o B. Se eu achei o B, eu volto lá no outro ponto, substituo o x por 2 e o y por menos 2, então vai ficar menos 2 no lugar da letra y e 2 no lugar do x, então A vezes 2. Isso menos 4, porque o B vale menos 4. Olha, não é mais B? Se o B vale menos 4, mais vezes menos, menos. Assim eu vou ter menos 2, A vezes 2, 2A, menos 4. Passando menos 4 para o primeiro membro, menos 2 mais 4 igual a 2A. Menos 2 mais 4 é 2.
2 igual 2A. 2 vezes quanto que dá 2? 1. Então o A só pode valer 1, porque assim fica 2 igual 2 vezes 1, que é 2. O A vale 1, o B vale menos 4. Eu volto aqui e coloco y igual, no lugar do A, 1. Então nem precisa pôr, porque 1 vezes x ou x só é a mesma coisa. No lugar de B eu coloco quem? Menos 4. Prontinho, verdinho de esperança para você. Vou agora fazer para você correção da atividade número 2, que foi retirada aí do baúzinho mágico do CIMAVE. Eita baúzinho que tem matemática, não é? O baúzinho do Matemática Simples e Prática também tem bastante. Vou usar alguma das propriedades aqui para você. Olha, a equação da reta representada no plano cartesiano abaixo é qual dessas aqui? Quando você olha um gráfico desse, com 2 pontos, é preciso lembrar do que eu disse anteriormente. O primeiro númerozinho do par ordenado significa a direção que esse ponto está em relação ao eixo x, aqui o menos 3. O segundo em relação ao eixo y, está na altura 0, não subiu, não desceu. Esse ponto aqui está na direção do 0 do eixo x e está na direção do 2 do eixo y. Aí eu posso pegar esses pontos e testar aqui para ver em qual caso desses que vai dar certo. Ou então eu posso usar a fórmula conforme na atividade anterior e achar. Primeiro, a fórmula é essa aqui. Então vou substituir aqui o 2 no lugar do y e o 0 no lugar do x. Então vai ficar a vezes 0 mais b. A vezes 0, nada, sobra b. Eu passo ele para o primeiro membro e passo o 2 para o segundo membro. Eu não troquei o sinal do b, mas também não troquei o sinal do 2, então ficou empate, né? Achei que o b vale 2, mas uma característica super importante, sempre, sem exceção, toda hora, o b é o ponto onde o eixo y é interceptado. O ponto onde o eixo y é interceptado é sempre o valor de b. Eu até fiz isso, mas nem necessitaria. Ao olhar para o gráfico, eu já posso deduzir que o b vale 2, certo? Agora vou voltar lá e substituir as coordenadas desse ponto. O y é 0, então 0 antes da igualdade. O x aqui vale menos 3, então a vezes menos 3, mais b. Quanto que vale o b? Vale 2. Assim, 0 é igual a menos 3a mais 2. Passando 3a para o primeiro membro, veja que eu troquei o sinal dele, mas eu mudei ele sozinho, não mudei o 2. A é igual a 2/3. Achei o valor de a, achei o valor de b. Só que aqui ainda tem um detalhe. Veja que nenhuma dessas opções me oferece fração. O que eu vou fazer? Vou criar aqui a equação y é igual a que vale 2/3 de x, né, mais b que vale 2, e vou tirar o menor múltiplo comum para depois eliminar esses denominadores, uma vez que aqui não tem denominador. Então, o menor múltiplo comum aqui é 3. Por quê? Porque dá para dividir por ele mesmo, por esse 1 que está invisível debaixo do 2, por esse 1 que está invisível debaixo do y. Quando a gente está lidando com adição de frações, a gente divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 3 dividido por 1, que está debaixo do y, 3 vezes y, 3y. 3 dividido por 3, 1 vezes 2x, 2x. E 3 dividido por 1, que está debaixo do 2, 3 vezes 2, 6. Agora eu posso cancelar os denominadores e ficou como? Ficou 3y menos 2x que eu passei para o primeiro membro, menos 6 que eu passei também para o primeiro membro, para antes da igualdade igual a 0. Letra D de Deus, Deus que abençoa a mim, que abençoa você, que nos abençoe a todos. Não é mesmo, Zé Joinha? Beleza? Ah, menino! Vamos aí à correção da atividade número 3, que também foi tirada do baúzinho do CIMAVE. Dos gráficos seguintes, qual representa mais adequadamente a reta da equação y igual a 3x mais 5? O único que tem um ponto definido aqui é esse, olha, esse ponto 0 e 0. Se eu substituir aqui, vai ficar x é 0, y é 0, então no lugar do y é 0, no lugar do x o 0. 3 vezes 0 mais 5. Então, 0 é igual. 3 vezes 0 nada. Sobrou quem? Sobrou 5. Isso é verdade? 0 é igual a 5? Não, isso é falso. Então, não pode ser a letra A. Agora, tem algumas informações que são muito importantes. A primeira delas, como eu te disse anteriormente, esse ponto de corte do eixo Y é sempre o valor do B, desse termo independente aqui. Então, vai ser ou essa, porque está do lado positivo, acima do 0, e pode ser essa. Pode ser qualquer uma dessas duas. Essa não pode, porque o eixo y foi interceptado abaixo do 0. E isso não é negativo.
isso é positivo. Outra informação que me permite descobrir na hora qual a resposta certa é a seguinte: quando A for positivo, e aqui é porque o A vale 3 é maior que zero, quando o A for maior que zero, a função é crescente. E quando eu sei que o gráfico expressa uma função crescente, quando da esquerda para a direita ele está subindo, está crescendo. Então, com certeza, a alternativa correta é a letra D. D de Deus, que abençoa a mim, que abençoa você, que nos abençoe a todos. E não pare de estudar. A saída para o nosso país, para o nosso planeta, está na educação, está em suas mãos. Nós vamos ter bons médicos, bons cientistas, bons químicos, bons engenheiros. Nós vamos ter bons profissionais se nós tivermos pessoas preparadas. E com essa pandemia, não se iluda, o mercado vai ficar muito mais complicado. E vão ter chances aquelas pessoas melhor preparadas. E você vai estar no meio deles se você for um aluno ou uma aluna estudiosa. E é por isso que eu te convido a assistir a próxima videoaula. Basta você clicar aí nesse balãozinho no canto superior direito e ser feliz, ok? Foi um prazer elaborar essa videoaula para você e eu espero ter o prazer de ter você de novo no canal Matemática Simples e Prática na correção das próximas atividades. Não é mesmo, Zé Joinha? Até a próxima! Ah, menino! E se você gostou dessa videoaula, compartilhe aí nos seus grupos de estudos da sua escola, compartilha com seus colegas. Quanto mais a gente compartilhar o conhecimento, mais alunos terão acesso e aprenderão matemática. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, Curte o canal do vovô e dá um like! aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.